para falar de dor espiritual, que é este o tema de hoje do nosso consultório, é perceber o que é isto da dor espiritual. Antes de eu vos dizer o que é dor espiritual, eu quero que percebam que falar de espiritualidade não é a mesma coisa que falar de espiritismo. Espiritismo é uma religião, espiritualidade é compreender, conhecer-me muito bem a mim e conhecer o habitat aonde eu estou. Conhecer que eu sou proveniente deste habitat enquanto terrena e tenho que a minha primeira ligação é com este habitat. E é aqui que eu defendo que a espiritualidade é fazer uma concentração desta energia que me rege, a energia do planeta Terra, à minha ação, à minha projeção enquanto pessoa. E o que é que acontece? Nós não somos ensinados a viver dentro desta ligação. Nem somos ensinados a percepcionar o que é que está a acontecer dentro de nós. Então, para eu ser espiritual, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a perceber o que é que está dentro de mim e como é que eu manifesto os meus sentimentos em relação ao que está a acontecer na minha vida. Eu defendo que o espírito é a minha vida presente e que a minha alma é o meu cartão memória, ou seja, a minha alma guarda todas as vidas que eu fiz no planeta Terra até à data atual. Margarida, eu faço uma pergunta. Sim. Então, porquê que nós, assim, de um momento para o outro, estamos muito bem e ficamos tristes? Pronto, assim, do nada. Vocês perceberam que, por exemplo, antes de iniciar este consultório, eu fiz um equilíbrio energético e fiz uma proteção. Porquê? Porque nós, quanto mais energéticos somos e quanto mais espirituais somos, mais vamos sofrer com esse desnivelamento de energia. Porquê? Porque somos dadores, nós somos quase como se fôssemos antenas e cada vez que andamos, como somos muito energéticos, eu vou chamar energéticos em vez de espirituais, porque espirituais somos todos. Mas como somos mais poderosos energeticamente, o que é que vai acontecer? As pessoas que estão em lacuna energética vão automaticamente apegar-se aonde eles virem frequência mais alta energética. Ou seja, é como se nós representássemos um ímã e que pudéssemos fortalecer aquela pessoa. Às vezes as pessoas nem fazem de propósito, mas a verdade é que elas estão tão esfomeadas, estão tão desconectadas, que mal veem a aproximação de energia, automaticamente elas vão à procura disso. Imaginem um candeeiro. Se vocês repararem um candeeiro à noite, os mosquitos são todos à volta deles, porque é à noite. Então, eles aproximam-se da luz. É obrigatório. Acontece o mesmo com pessoas muito energéticas. Se eu pudesse dar um exemplo, vocês seriam candeeiros com montes de mosquitos à vossa volta. Quando diz mosquitos, não precisa ser só pessoas que já morreram ou energias que estão em lacuna. Podem ser pessoas que vos estão sempre a ligar, a pedir coisas, quase a exigir a necessidade da vossa presença, quase que vocês se sentissem obrigadas a dar, a estarem presentes, a ter que disponibilizar a vossa energia, porque aquelas pessoas estão quase que fazem chantagem um bocadinho convosco e vocês não conseguem dizer que não. Então, no vosso caso, a primeira coisa que têm que fazer é aprender a dizer qual é a palavrinha? Não. Não! Muito bem. Têm que aprender a dizer não.
E então, porquê é que vocês têm que aprender a dizer não? Muitas vezes as pessoas nem vos pedem nada. Vocês veem a pessoa em sofrimento e vão logo socorrer a pessoa que está em sofrimento. Verdade? Sim. Nem deixam a pessoa pedir. Não, são as voluntárias. Então, estão proibidas de socorrer pessoas ou de ajudar pessoas sem essas pessoas vos pedirem. Eu tinha aqui uma pergunta que eu gostava de responder à Lourdes, que a dor espiritual é a reação da nossa falta de fé, de confiança e de esperança? Muito bem, quem é que fez esta pergunta? Foi a Lourdes. Uma excelente pergunta. A dor espiritual nem sempre é a nossa falta de fé, porque as pessoas que têm esta consciência de fé, a fé é uma coisa que ou se tem ou não se tem, não se perde. A fé é igualitariamente à honra. Ninguém nos dá, ninguém nos tira, não dá para comprar, é uma coisa que se conquista. E depois de conquistada, nós nunca mais a perdemos. Nós podemos estar temporariamente sem acreditar. Mas essa luz que nós temos é quase como se fosse, se eu pudesse desenhar, pessoas que têm fé são pessoas que quase que têm protetores e guardiões sempre com elas. Só que de vez em quando nós perdemos a esperança e perdemos a fé porque são caminhos que nós temos que fazer sozinhos. São percursos que ninguém nos pode ensinar. É quase como se fosse a tal conquista de potenciar o nosso valor e de potenciar o nosso poder. Imaginem que vocês não passavam por isso e as pessoas iam comprar à mercearia 1 quilo de fé e 2 quilos de esperança. Então, o que acontecia? Afinal de contas, a mercearia é que tinha muito valor, porque era uma coisa facilmente conquistada. Portanto, não havia uma conquista deste valor. Então, o que acontece? Pessoas poderosas como vocês, que estão aqui e que vêm à procura de espiritualidade, são pessoas que se querem conhecer a si mesmas e que têm necessidade, nem é só por vós, é mesmo porque é quase uma ligação à vossa essência. É obrigatório, faz parte. Então, quando vocês perdem essa ponto de referência de Deus, energia, Shiva, Jeová, Alá, acham que Deus nos abandonou e que de repente o caminho terminou ali. E nós estamos apenas a passar um patamar. E quando nós chegamos a esse patamar, crescemos outra vez como gigantes. E é aqui que nós percebemos a distância que estamos de muitas pessoas. Claro que nós passamos momentos de muita tristeza, mas passamos momentos de muita felicidade. E então, a verdade é que nós, à medida que o tempo passa, conseguimos viver com os nossos fantasmas, com os nossos medos, conseguimos confrontar e ficar sozinhos com as nossas necessidades e deixamos de recorrer ou até de invalidar o nosso valor. Passamos a ter mais valor, não é para os outros, mas para nós. E passa a haver uma coisa chamada, Lourdes, paz de espírito. Eu posso temporariamente ter perdido a fé, porque já me aconteceu, mas quando eu descubro que afinal de contas foi uma necessidade para atingir o melhor de mim, vai compensar esse tempo. E também porque nós temos que aprender que nós nascemos dependentes, efetivamente, mas temos uma parte de nós
que é só nossa e temos que a descobrir. E quando nós ficamos sozinhos é quando nós descobrimos esse valor maior, essa honra de ser quem somos, de validar a nossa existência, de descobrir o nosso propósito. Consegui responder à sua pergunta, Lourdes? Sim. Obrigada. Mais alguma pergunta? A dor espiritual pode-se manifestar no corpo físico. Completamente. Uma dor espiritual, ao fim de algum tempo, se nós não calarmos essa dor, se nós não descobrirmos de onde é que vem a dor, obviamente eu defendo que essa dor se irá manifestar mais tarde ou mais cedo no nosso corpo físico. De muitas maneiras, sim. Mas quando a gente descobre de onde vem essa dor, não pode descobrir uma coisa passada ou uma feita que nós tivemos no passado, podemos descobrir onde é que é essa dor. E como é que depois conseguimos ultrapassá-la? Aceitando-la? Como é que nós podemos diminuir a dor? Exatamente. É assim, a dor espiritual, para compreender a dor espiritual, há muitas coisas que nós não vamos nunca compreender. Nem é compreender, nós até podemos compreender, mas há coisas que nós não vamos poder mudar. E eu já não sei quem é que disse aqui, mas falou de discernimento. Aqui o que nós devemos pedir e que devemos consciencializarmos à medida que vamos tomando consciência da nossa responsabilidade enquanto estamos na vida e podemos agir e reagir ao que nos vai acontecendo, é discernir entre aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu tenho que aceitar. E, por exemplo, grande parte da nossa dor está lá atrás no tempo, na nossa infância, naquilo que nos foram dizendo que poderia ser verdade ou que seriam as verdades para os nossos pais, para os nossos mentores, os nossos professores, pessoas que de alguma forma influenciaram brutalmente, eu digo brutalmente, porque muitas vezes é mesmo em dor, que influenciaram a nossa forma de estar na vida e a nossa forma de ver, de ser a nossa forma de ser. E nós não vamos mudar os acontecimentos. Nós vamos, à medida que o tempo passa, perceber que se eu conseguir confrontar esse acontecimento, se eu à data de hoje conseguir passar por ele e continuo sem magoar ou sem ferir ou sem culpar essas pessoas, a melhor forma de o fazer é mesmo doar essa energia. Mas para doar essa energia, eu no próximo consultório, eu iria falar do que é o perdão, o perdoar, como é que nós perdoamos. Porque passa precisamente pela compreensão de perdoar quase não só perdoar-nos a nós, mas perdoar essas pessoas que foram altamente influentes na nossa vida e que de alguma forma condicionaram e hipotecaram muitas das nossas emoções e, nomeadamente, os sentimentos que nós nutrimos hoje até pelas pessoas que mais amamos. Agora, a nossa família, os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos amigos, alteraram a conduta na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E então, compreender porque é que estas pessoas agiram desta forma na nossa vida quando nós não podíamos e nós não fizemos nada para que isso acontecesse, porque éramos pequeninos, não é? E não tínhamos como nos defender, como é que nós vamos perdoar estas pessoas? Ou como é que nós vamos compreender que estas pessoas puderem causar-nos tanta dor? Então podemos dizer que a dor espiritual também nos pode ajudar a enfrentar medos que venham de trás, desde a nossa infância até os dias de hoje, não é? Evidentemente. Muitas vezes a dor espiritual é quase como se fosse um estado de alerta ao melhor de mim. Eu defendo, e no meu livro é uma das coisas que eu ressalvo, que é no que de pior me aconteceu que reside a minha força.
quando eu tenho a capacidade de ir lá atrás e não é compreender as outras pessoas, mas é resgatar-me, trazer-me para o meu presente e perceber que eu já não sou aquela criança, que eu já não sou aquela criança que podia ser mandada ou podiam usá-la da forma que achavam que era o melhor para essa criança, e eu hoje tenho autonomia sobre a minha vida. Autonomia, pelo menos naquilo que eu tenho a capacidade e que sou capaz, lá está, discernimento para eu perceber e concentrar-me naquilo que eu posso mudar. A parte espiritual define precisamente que nós somos energia. E a energia é uma coisa que transmuta a matéria, não é? Portanto, transmuta a uma velocidade em fração de segundos, ou seja, eu hoje posso estar hiper poderosa, um gigante, não é? E de um momento para o outro, basta acontecer alguma coisa que roce num padrão, algo que um filho, alguma coisa que na realidade nos faz passar de mestres a aprendizes e nos faz passar de uma energia poderosíssima a nada. Não é? Então, eu diria que aqui a palavra controle, nós não temos controle sobre a matéria. Portanto, o ser humano, não tem qualquer controle sobre a matéria. Não é? Porque rapidamente ele passa por vários estados. O estado sólido, líquido e gasoso. Porque eu, quando de repente saio do meu corpo e começo a pensar numa memória da minha mãe que já faleceu, ou com o meu pai que já me disse qualquer coisa, eu deixo de estar em estado sólido para ser apenas uma memória. Sim. Então, partindo de um princípio que eu sou maioritariamente energia consoante as reservas e as minhas ações e as minhas reações, portanto, diminui-me ou aumenta-me em fração de segundos. Então, quando somos espirituais, à medida que o tempo vai avançando na nossa vida, nós temos cada vez mais essa percepção. E tentamos concentrar-nos o mais possível no que nós estamos a fazer neste preciso momento. Por exemplo, eu neste momento estou a mexer a mão, estou a pescar o olho, estou a mexer o meu corpo. Cada vez mais, quanto mais espirituais somos, onde é que nós vamos ter percepção e onde é que vai haver concentração? É sempre na ação que está a acontecer ao momento. Porque se eu estiver nessa ação que está a acontecer ao momento, eu vou reagir e vou agir consoante o que é intrinsecamente necessário às minhas vísceras, àquilo que eu mais preciso para mim. Eu diria que a palavra para nós mais importante, as duas palavras mais importantes são prudência e consistência. Prudência e consistência. Ou seja, prudência, porque nós temos que todos os dias nos equilibrar e energizar para fazer face ao nosso dia-a-dia. É quase como se fosse uma prática, e é obrigatório fazer uma prática de equilíbrio energético para poder fazer face ao que vem aí. Ao que vem aí, porque não é fácil. Depois, consistência. Porquê? Porque nós não podemos fazer hoje e amanhã esquecer-nos. Ok. Consistência. Então, consistência é eu ser leal exatamente àquilo que eu vou conhecendo de mim. E, independentemente do que os outros me vão dizendo, que é o melhor para mim, tem que ser eu que tenho que ter essa consistência e perceber se aquilo que aquela pessoa diz é o melhor para mim. Porque não há ninguém que possa fazer o meu caminho por mim. A pessoa não te conhece. Não é? Acreditem que se ninguém vai trocar a vossa vida convosco. Não. E lembrem-se, quando alguém vos oferecer um conselho,
olhem para a vida dessa pessoa e tentem perceber se é melhor que a vossa.